pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E nós seguimos comemorando a Semana do Consumidor, pois no próximo dia 15 de março nós comemoramos esse dia de todos nós. Afinal, será que esse dia é realmente de todos? Será que esse dia pode ser de uma pessoa jurídica? Será que uma empresa ela pode ser consumidora segundo o Código de Defesa do Consumidor? Bom, e quem responde a gente é o próprio Código Consumerista, onde no seu artigo 2º ele vai dizer que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que se destina a adquirir um bem, produto ou serviço como destinatário final. Mas você pode estar se perguntando, afinal, o que é destinatário final de um produto ou serviço? Mas afinal, o que a gente quer dizer quando uma empresa ela precisa ser a destinatária final de um produto ou serviço para que ela tenha ali os benefícios previstos no Código de Defesa do Consumidor, para ela ser encarada também como uma consumidora segundo a nossa legislação? Bom, quando a gente fala que uma empresa ela tem que ser destinatária final de um produto ou serviço, quer dizer que ela não pode repassar isso adiante. Isso não pode ter correlação com a atividade fim dela. Imagine aqui uma empresa que vende acessórios de carro. Essa empresa vai vender ali, por exemplo, cheirinho de carro, panos para você limpar o seu veículo. E aí, quando essa empresa ela eventualmente precisa contratar um serviço de folhas de papel para ela imprimir ali as notas fiscais, a gente diz que é esse tipo de serviço, né, aquisição de folha, é uma atividade que não tem nada a ver com a atividade fim dela, não tem nada a ver com a venda de produtos de carro. Sendo assim, a gente pode entender que quando uma empresa vai lá e adquire determinado papel para ali imprimir as notas fiscais, ela é consumidora do serviço de uma outra empresa. Sendo assim, não tem nenhuma correlação com a atividade fim dela. Então, basicamente aqui para resumir, a empresa quando ela tem a sua atividade fim totalmente distinta de qualquer produto ou serviço que ela tem que contratar para inclusive existir, imagine uma empresa ali que tem que contratar um serviço de internet, mas ela não trabalha diretamente vendendo serviços de internet, ela não revende essa prestação de serviço, entretanto essa prestação de serviço é essencial para o próprio funcionamento da empresa, mas não tem nada a ver com a sua atividade fim. Sendo assim, ela é destinatária final daquele produto, daquele serviço. Sendo assim, ela pode ser encarada utilizando ali os benefícios previstos no Código de Defesa do Consumidor. Uma coisa que muita gente acaba confundindo são ações propostas no Juizado Especial Cível com o próprio Código de Defesa do Consumidor. Talvez porque, na grande maioria das vezes, as ações que a gente vê sendo conduzidas no Juizado Especial são ações que têm ali uma questão inerente ao Código de Defesa do Consumidor, geralmente são relações de consumo, mas isso não é o padrão. A gente pode propor uma ação numa vara cível que seja ali inerente ao Código de Defesa do Consumidor, uma relação de consumo, assim como a gente pode propor uma ação de cobrança no Juizado Especial Cível. Então, Juizado Especial Cível e Código de Defesa do Consumidor, embora eles tenham muita coisa ali em comum, porque ações do juizado geralmente são ações que demandam menos necessidade de produção de prova, como por exemplo, não cabe prova pericial em muitos casos, nem ações no Juizado Especial Cível. São demandas que demandam menos complexidade, são demandas teoricamente mais simples e rápidas de se resolver do que uma ação prevista no Código Civil. Então, por isso, muita gente acaba fazendo essa confusão, mas não existe uma correlação direta, tá, gente? Então é muito importante a gente deixar isso claro. E agora você pode estar se perguntando, mas afinal, será que faz muita diferença a gente ter o Código de Defesa do Consumidor em favor de uma empresa? Bom, o Código Consumerista ele é um marco ali da proteção dos direitos dos consumidores, porque ele prevê diversos benefícios e vantagens para equilibrar essa situação que muitas vezes é desequilibrada. O papel de um fornecedor, de um vendedor ali, muitas vezes ele está numa situação de maior vantagem em relação ao consumidor. Então, por isso, o nosso Código de Defesa do Consumidor ele vem justamente para trazer um equilíbrio dentro dessa relação.
Inclusive, um dos benefícios que a pessoa ou a empresa pode se valer utilizando o Código de Defesa do Consumidor está em relação à produção de provas. Muitas vezes é difícil para o consumidor produzir algum tipo de prova em um processo judicial. Então, admite-se a inversão do ônus da prova, que é a capacidade, a necessidade de se trazer provas pertinentes para um processo judicial. Então, quando você tem a inversão desse ônus, dessa necessidade de se produzir a prova invertida, você faz com que a empresa ela tenha essa obrigação. Ou seja, é um benefício muito grande, né? A partir do momento que o seu prestador de serviço tem que provar que você, como consumidor, está errado. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele é um grande auxiliar para equilibrar essas relações de consumo que muitas vezes tem a empresa muito beneficiada, né? Um exemplo que a gente pode trazer é no caso de você ir numa balada, fazer o consumo ali durante a noite e você simplesmente acaba perdendo a sua comanda. O Código de Defesa do Consumidor ele faz com que quem tem a obrigação de provar o quanto que você consumiu é a empresa, né? Ou seja, inverte-se a necessidade de produção de prova para poder beneficiar o consumidor, porque entende que o consumidor é uma situação, ele é uma pessoa ali vulnerável dentro dessa relação de consumo e seria uma obrigação excessiva ele ficar controlando ali a noite toda o que ele teria consumido. Então admite-se a inversão do ônus da prova e justamente por isso a empresa ela tem que provar o quanto que você consumiu durante a noite. Justamente por isso que a gente diz que se você perder a sua comanda, a empresa ela tem que fazer ali a aferição de quanto você gastou e não pode cobrar. Muita gente acaba colocando ali na comanda, se você perder essa comanda você vai pagar R$500. Isso é ilegal por conta também do nosso Código de Defesa do Consumidor. Bom pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, principalmente para você que é um empreendedor, você que tem com a sua empresa também consumidora de outros serviços. Assim como você consome na sua pessoa física, a sua empresa, o seu negócio, o seu CNPJ também pode ter os benefícios ali previstos no Código Consumerista por conta de uma autorização no próprio CDC. Lembrando novamente aqui que o artigo 2º ele diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que utiliza ali um serviço ou um produto como destinatária final. Bom pessoal, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu quero pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações. Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!